it's lights out and away we go! Sejam bem-vindos mais uma vez ao Lights Out Podcast para comentar pela primeira vez este ano um grande prémio, o Grande Prémio do Bahrein. É a terceira temporada já do nosso podcast, é a terceira temporada que comentamos de Fórmula 1, é a segunda com o patrocínio da Sport TV. O meu nome é Alejandro e vamos comentar esta primeira ronda do campeonato, o Grande Prémio do Bahrein. Normalmente estou com o Tomás, mas a partir de agora serei só eu. O Tomás decidiu deixar o projeto, portanto a partir de agora serei eu em solitário a comentar os Grandes Prémios fim de semana após fim de semana. O que toca é já para comentar o Grande Prémio do Bahrein, a primeira ronda. Max Verstappen foi o campeão, venceu com muito conforto, ele que fez a pole position no fim de semana, com essa primeira linha da grelha bloqueada pela Red Bull, com o Checo em segundo lugar, e depois foi um passeio para o neerlandês, nem mesmo a estratégia diferente da Ferrari conseguiu parar o piloto da equipa austríaca, que fugiu logo na primeira volta, e a partir daí foi gerir uma corrida bastante confortável, como dizia. Dobradinha, para a Red Bull, porque Checo também acabou em segundo lugar. Os dois Red Bull partiram da primeira linha da grelha, tinham logo a seguir os dois Ferrari, que tinham bloqueado a segunda linha no fim de semana, a seguir também Alonso e os dois Mercedes, mas mesmo assim os dois Red Bull fugiram e tiveram uma corrida bastante confortável. Não tanto pela parte do Checo, que rodava em terceiro lugar, quando Charles Leclerc, por problemas no motor, teve de abandonar a corrida, teve de desistir, e ele que ia em segundo. E mais notícias também para a Ferrari, a semelhança um bocado daquilo que vimos o ano passado na Red Bull, não? O primeiro grande prémio é sempre difícil em termos de fiabilidade. Vimos que a Red Bull ficava sem os dois carros em 2022, e este ano é a Ferrari que perde um dos pilotos, e quando estava a rodar em segunda posição. Portanto, más notícias para a Ferrari, e não só pelo facto de ter perdido essa oportunidade de fazer bons pontos com Charles Leclerc, mas também porque não acabou no pódio. Quem acabou no pódio foi Fernando Alonso. O Aston Martin continua a trazer bons resultados, vimos ao longo dos testes de pré-época com essa primeira posição de Alonso, vimos também nos treinos livres. Qualificação não foi má, ficou em quinto lugar, logo a seguir dos Ferrari, como dizia, e o arranque, mesmo não tendo sido bom, porque perdeu duas posições logo para a Mercedes, depois viu-se que o ritmo em corrida da Aston Martin foi muito bom, superior àquilo que era expectável, superior ao da Mercedes, e também nesta fase final da corrida, por também uma boa estratégia, uma boa gestão dos pneus, superior àquele ritmo que foi imposto pela Ferrari, neste caso o Ferrari de Carlos Sainz. Portanto, dobradinha da Red Bull, temos aquele pódio, o pódio número 99 de Fernando Alonso, nesta vez pela Aston Martin, e logo a seguir Carlos Sainz e Hamilton em quinto lugar. Portanto, assim, overall foi um bom fim de semana para a Red Bull, não tão bom para a Ferrari, e um fim de semana incrível para a Aston Martin, não só pelo pódio de Fernando Alonso, mas também pela oitava posição de Lance Stroll, um piloto que chegava com muitas dores, que há uma semana estava no hospital por problemas, por ter partido o pulso num acidente, e que não havia dúvidas se poderia estar ou não nesta corrida. Chegou para o FP1, para o FP2, para o FP3, fez a qualificação no top 10, chegou ao Q3 e trouxe o carro com bons pontos para casa, mesmo com as dificuldades todas que isto se punha. Para além das más notícias da Ferrari com a desistência de Charles Leclerc e o mau ritmo, a má performance dos Mercedes, que ficam muito longe de Red Bull, Ferrari e até da Aston Martin, temos a McLaren. Teve um fim de semana para esquecer. Já falávamos em episódios anteriores que poderia ser uma época muito difícil para os Papaya, e confirmou-se. Uma qualificação nada boa, Piastri ficou no Q1, não é mau, era expectável, sendo que é um rookie. Norris passou para o Q2, ia dizer por milésimos, mas nem por isso, porque fez o mesmo tempo que o Logan Sargent, só que como fez o tempo anterior, ou seja, fez o tempo primeiro, conseguiu passar para esse Q2, e mesmo assim o fim de semana, para além da qualificação, já na corrida foi mesmo para esquecer, como dizia. Na volta 15, Piastri tinha abandonado por problemas no carro, e depois viemos como Norris, que acabou em último. Cada vez que vinha às boxes, que é uma coisa que eu não percebo, perdia se calhar 10 segundos em cada paragem, porque tinham de preencher ou de recarregar um sistema pneumático. Portanto, cada vez que o Norris ia às boxes, mais problemas, estes problemas de fiabilidade que víamos, e um fim de semana mesmo negro para a McLaren. Também
para além das desistências de Piastri e de Leclerc, tivemos a desistência de Ocon, também não teve um fim de semana nada positivo. O piloto francês teve 3 penalizações, primeiro por não se colocar de forma correta na grelha de partida, depois por não cumprir como devia, ou não servir a penalização como era devido ou de forma correta, que tinha acontecido por não se ter colocado na grelha de partida, e depois também por exceder os limites de velocidade na pit lane. Portanto, 3 penalizações para o francês, que acabou por retirar o carro. Acredito também porque estar a dar voltas é preciso poupar estes motores, como sabem, e realmente estava um pouco perdido no meio da corrida. Do outro lado da balança temos Gasly, o piloto da Alpine também, que não tendo feito uma boa qualificação, como sabem ele começou em último por terem apagado a volta, acabou em 9º lugar, portanto uma corrida de trás para a frente do francês bastante positiva, sem dúvida, depois daquilo que tinha sido o sábado. Também teve um fim de semana muito positivo a Williams, que acabou com o Albon nos pontos. O piloto tailandês consegue chegar a esse top 10, era uma tarefa que custava muito, um objetivo que era muito difícil para a Williams em anos anteriores, e temos visto uma grande evolução deste carro. Aos poucos, ano após ano, desde a época de Russell, tem vindo a fazer melhorias e acaba nos pontos na primeira corrida. E Logan Sargent também fez uma grande corrida. Ele que não passou ao Q2, como dizia anteriormente, por nada, literalmente por nada, ficou empatado com o Norris, ficou em 16º, e que acaba em 12º na estreia pela Fórmula 1, na estreia pelo Williams. Portanto, um grande fim de semana em conjunto para a Williams. Bottas, que acabou por ficar aí em 8º, portanto também um dos pilotos que normalmente não se ouve muito, um dos pilotos que normalmente é dos esquecidos e trabalha na sombra, acabou por trazer pontos para a Alfa Romeo. E depois outra equipa que resta por falar seria a Alfa Tauri. Como sabem, também nos últimos anos tem vindo a perder muita performance em relação àquilo que era aquela Alfa Tauri que lutava por estar em 5º lugar, 6º lugar, e que até trazia vitórias, como aquela que todos nos lembramos em Monza de Gasly, mas que este ano com Tsunoda e com De Vries parece que falta ritmo. De Vries também não conseguiu passar do Q3, aliás não conseguiu passar do Q1, é um piloto que ainda se está a habituar. Tsunoda não foi um fim de semana perfeito para o japonês, no entanto conseguiu acabar em 11º e aí a lutar por entrar nos pontos com o Albon nas últimas voltas, mas overall se calhar um fim de semana negativo para a AlphaTauri. Portanto o resumo seria se calhar essa dobradinha da Red Bull, o pódio de Alonso, a falta de performance da Mercedes e essa desistência de Leclerc, que acho que acaba por um bocado por preocupar. E temos aqui também 2 paradigmas, por assim dizer, né? Esses 2 debates que existem normalmente, ou assim tem acontecido desde 2016. O piloto que acaba em primeiro no Bahrein, na primeira corrida do campeonato, acaba em segundo no campeonato de pilotos. Portanto, Leclerc ganhou ano passado a corrida no Bahrein, ficou em segundo no campeonato. Verstappen ganhou a corrida este ano, veremos também se fica em segundo lugar. E o outro grande debate é o que é que seria de Fernando Alonso se não estivesse na Aston Martin. O que é que seria de Fernando Alonso se estivesse, por exemplo, na Red Bull? Poderia estar a lutar pelo campeonato, poderia estar a lutar por vitórias, assim como está a fazer Max Verstappen. E já não falamos só nesta época. O que é que poderia ter sido de Fernando Alonso se acabasse ou se estivesse numa equipa competitiva durante os 20 anos que teve na Fórmula 1? Sabemos que ganhou esses 2 mundiais, em 2005 e 2006 pela Renault. Depois não teve muita sorte com os carros, com a McLaren, com a Ferrari, novamente com a Renault, também com a Alpine. E agora na Aston Martin parece ter um carro competitivo. O que é que pode ser? O que é que Alonso pode fazer com este Aston Martin? Para além do pódio que fez hoje, será que pode lutar por vitórias? Será que vem aí a vitória número 33? Pronto. Fiquem atentos a estas questões, fiquem atentos ao podcast. Vemos na próxima semana com mais uma corrida, com mais um podcast, e até lá vamos falando pelas redes sociais. Portanto, grande abraço.